Meus irmãos, graça e a paz. Espero que você esteja abençoado pelo Senhor neste tempo, podendo engrandecer ao nome do nosso Deus com essa grandeza que nós nos achegamos, tanto aqui quanto em nossas casas, tendo esse desejo de clamarmos ao Senhor. Se você puder neste tempo, que o seu e o meu coração possa ter esse desejo de em todo tempo engrandecermos ao Senhor, em todo tempo entronizarmos ao nosso Deus, em todo tempo engrandecermos a Ele, com tudo que temos, com tudo que somos, com os nossos corações rendidos e prostrados aos seus pés. Se você puder, feche seus olhos, vamos clamar ao nosso Pai. Pai, nós nos colocamos perante a Tua presença, Deus, neste tempo. Neste tempo nós o exaltamos, nós Te adoramos, nós entronizamos o Teu nome, nós engrandecemos ao Senhor, Pai. Engrandecemos a Tua beleza, entronizamos a Tua glória neste lugar, sobre as nossas vidas. Declaramos que Tu és Rei sobre nós, Tu és Senhor sobre os nossos corações. E nós queremos clamar e Te adorar neste tempo, Pai. Te adoramos porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua vida, reconhecemos a beleza do Senhor sobre nós. Te adoramos, Te engrandecemos, Te entronizamos e queremos louvar ao Senhor declarando que só Tu és santo, só Tu és exaltado, só Tu és em todo tempo entronizado sobre nós, através de nós, por meio de nós, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, o nosso desejo de em todo tempo declararmos a Tua presença sobre nós neste tempo, Deus. Que esse tempo seja um tempo de engrandecer ao Senhor, de entronizar ao Senhor e de declararmos que o Senhor é a voz que fala em nossos corações. Sobre esperança, o Senhor brota em nós a esperança do Senhor, a glória do Senhor, e nós podemos o exaltar por isso. Nós podemos aconchegar os nossos corações, engrandecer ao Senhor e Te entronizar, Espírito Santo de Deus. Nós adoramos ao Senhor por este tempo, por tudo que vamos viver neste momento, por tudo que vivemos durante a nossa semana e por tudo que ainda vamos viver na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus que nós Te adoramos e Te exaltamos, Te entronizamos. Amém. Meus irmãos, mesmo assentados, essa primeira música nós escutaremos. Sabemos que não é uma música que os irmãos conhecem tanto, mas ela diz sobre o nosso Deus ser a voz que fala nos nossos corações, e que nós podemos engrandecê-lo, entronizá-lo, em todo tempo aconchegar o nosso coração, aconchegar a nossa vida sobre Ele, declarando isso, que Ele é a voz sobre nós. Se você puder, para poder aprender nesse momento, declare isso conosco. Que Ele é a voz, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, e o reino vem aos que esperam. O desejado das nações em Seu nome, a terra treme, o reino vem. Nós aguardamos o dia que o nosso Deus virá sobre nós e nós seremos redimidos, restaurados e transformados por Ele. Então que nós possamos com os nossos corações declarar isso juntos, que nós possamos declarar essa grandeza em todo o tempo, declarando ao sozinho. Sozinho e ferido, cansado e faminto, estão escuros em terras longínquas, em mares distantes, a luz se surgirá, pois Ele é a
aos que não esperam, o desejado das nações em seu nome, terra treme, o reino vem. Exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, estão desnudos em mansões construídas no abuso do povo, a luz ressurge, pois ele é a voz que fala ao coração, sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver, e o reino vem aos que não esperam, o desejado das nações em seu nome, o eterno treme, o reino vem, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e futuro, além do que se pode ver, e o reino vem aos que não esperam, o desejado das nações em seu nome, o inferno treme, o reino vem. Esse é o nosso Deus, que nós o adoramos neste tempo. Ele que está sobre nós, que está através de nós, que nós possamos declarar isso, que em todo tempo Ele é exaltado sobre as nossas vidas. Nós o exaltamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, e nós podemos declarar isso. Eu sei que todos nós conhecemos essa música, essa canção, que declara isso, e que nós possamos nos levantar e declarar isso com a nossa voz, juntos com o povo de Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele exaltado no céu. Esse é o nosso Deus que podemos declarar neste tempo. Declaramos Ele exaltado. Ele exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado. Ele é o Senhor, e declaramos. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado. Declaramos que Ele é exaltado.
que esse seja o desejo do nosso coração. E ao declararmos esse hino de número 133, que o nosso coração seja esse desejo de entronizar ao nome do Deus exaltado em todo o tempo. Possamos conservar a grata memória do nosso Deus sobre nós, por meio de nós, através de nós. Se você puder, abra a palavra do Senhor no texto Salmo de número 63. Como o salmista declara, e nós podemos neste tempo estarmos juntos. Salmo de número 63. Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto eu viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, eu em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se em Ti, a Tua mão direita me amparará. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a seu passo dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, que por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Davi, ele começa a declarar isso, e é muito interessante que ele diz: olha, Senhor, eu Te louvo, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Quantos nós precisamos ter sede do nosso Deus neste tempo? Quanto nós precisamos buscar ao nosso Deus neste tempo, com os nossos louvores, com exaltação ao nome dEle. E essa canção, ela nos lembra sobre isso. Ela nos lembra que nós, em todo o tempo, precisamos buscar ao nosso Deus. Nós o buscamos, nós precisamos nos aconchegar a Ele. E ao nos achegarmos ao nosso Deus, nós temos a oportunidade de, em todo o tempo, engrandecê-lo, declarando: eu Te busco. Então juntos vamos declarar isso,
que o nosso coração possa ter esse desejo. Eu te busco, procuro a Deus. Silêncio, tu estás. Busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer que eu quero. Podemos declarar: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Declarando: quero tocar-te, a paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declaramos que prosseguindo para o alvo eu a coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Eu vou conhecer-te, eu quero mais. Declaramos isso. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos tocar, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declaramos: Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos tocar, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declaramos: Senhor, te queremos mais. Senhor, te quero mais. Pela última vez. Senhor, te quero mais. Nós queremos, nosso Deus, em todo tempo, em todo momento, que esse seja o desejo do nosso coração. E ao declararmos isso, como cantaremos nessa canção, declararemos que em todo tempo o Senhor é o desejo da nossa vida. Nós ansiamos por tê-lo, nós ansiamos por estar com Ele. Essa canção ela declara isso, que o Senhor cumprirá o desejo do nosso coração se o buscarmos. E a palavra do Senhor deixa isso: se nós em todo tempo entregarmos o nosso desejo e tivermos o nosso desejo no Senhor, Ele cumprirá aquilo que nós em todo tempo ansiarmos, porque estaremos alinhados com a sua presença. Que nós possamos declarar isso, termos esse desejo no nosso coração. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Que nós possamos declarar isso, reconhecendo que nós temos o desejo do Senhor sobre nós. Nós estamos em todo tempo com os nossos corações, as nossas mentes alinhadas com o nosso Deus. Então que possamos declarar que em todo tempo que nós desejamos, ansiamos por isso.
que adianta ter as riquezas deste mundo, ser honrado, todo seu nome estiver perto de ti, estar com nosso Deus, estar contigo vale mais pra mim que as dádivas. Só quero das bênçãos se eu tiver a descer, assim como Moisés declarou. Declaramos que Ele é o nosso Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Declaramos isso, tu cumprirás desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Grande erro ao olharmos o filho pródigo no texto de Lucas 15 e ao reconhecermos que ele, na presença do Pai, ele tinha tudo. E nós, ao olharmos para essa história, nós conhecemos ela, nós muitas vezes declaramos sobre ela, pregamos sobre ela. Mas quando olhamos o cenário daquele filho que se perde, que se afasta do Pai, por achar que longe do Pai, riquezas era o que ele precisava de uma herança, ele precisava de um tempo longe. Mas quando enxergamos as nossas vidas, quando enxergamos o nosso coração mediante a ótica de Deus, nós precisamos reconhecer que tudo o que temos, que tudo que necessitamos, que tudo aquilo que desejamos está em todo momento, estarmos aconchegados na presença do nosso Pai, estar nos nossos corações, estar juntos ao nosso Deus. E se nós em todo tempo declararmos isso se for verdade no nosso coração, nós viveremos uma vida verdadeiramente, em todo tempo, completos, porque reconheceremos que tudo que precisaremos, que tudo aquilo que é o desejo do nosso coração, nós já encontramos no nosso Deus, nós já encontramos no nosso Senhor, e tudo que Ele nos der, tudo aquilo que nós recebermos por graça, por louvor, por em todo tempo exaltarmos ao nome dEle, nós reconheceremos que é fruto de uma vida rendida, prostrada aos pés do nosso Deus. Que nós possamos declarar isso como nossa oração. Que essa seja a nossa oração, ouvir ao Senhor, conhecermos Ele em todo tempo, seja o nosso desejo. Te ouvir, te conhecer, é a maior riqueza que um homem pode ter.
nosso desejo, Pai. Nós entregamos o nosso coração e clamamos que nós queremos conhecer ao Senhor cada vez mais e mais. Nosso desejo é buscarmos a Tua presença, é conhecermos da Tua glória. Desejamos a Tua presença sobre nós, estarmos juntos contigo como os Teus filhos. Que isso possa ser gerado em nós em todo momento, em todo tempo. Em todo momento possamos declarar isso com louvor, com exaltação ao nome do nosso Deus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Que a Tua palavra possa ter em todo tempo lugar em nossos corações. Que as nossas mentes, as nossas vidas, os nossos corações rendidos e prostrados aos Teus pés possam em todo tempo absorver da palavra que o Senhor tem para falar conosco neste tempo. Quarto domingo, momento onde nós entregamos as nossas ofertas missionárias, momento onde nós rendemos nossos corações para entendermos que o Senhor tem clamado pelo mundo, que o Senhor em todo tempo tem clamado para que nós sejamos em todo momento boca do Senhor nessa terra. E nós queremos em todo momento declararmos isso com os nossos corações, que queremos cumprir os desejos do Teu coração, Pai. Ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Em todo tempo sermos servos que cumprem a Tua presença, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus irmãos, podem se assentar. Se você puder, abra a palavra do Senhor no texto de Isaías, conforme escreveu o profeta Isaías, capítulo de número 62. Isaías 62, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Alguma misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, o meu contentamento, e a sua terra de casada, porque o Senhor se deliciará em você, e a sua terra se casará, porque como o jovem se casa com uma moça, assim os seus filhos se casarão com você. Amém e amém. Se você puder, feche de novo os teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai, é só a tua palavra, Deus. Como somos abençoados pela palavra do Senhor que inunda os nossos corações, que é viva, que é eficaz, e por meio do Espírito Santo pode impulsionar os nossos corações e mentes, para que em todo momento sejamos pessoas cristãos que engrandeçam ao teu nome, cumpram o teu chamado, e alinhados com a tua vontade, manifestamos o nome do Senhor sobre toda a terra. Nós rendemos os nossos corações e as nossas mentes e clamamos ao Senhor. Venha sobre nós neste tempo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Meus irmãos, que bom olhar para o rostinho de alguns. Nós sabemos que alguns nós só conseguimos olhar pelo rostinho da câmera, né? Que nós não temos esse contato tão próximo nesse tempo, mas nós exaltamos ao Senhor por essa oportunidade. Quando olhamos para esse texto particularmente, e o tema que o Senhor falou muito forte ao meu coração nessa semana, já tem umas 2 semanas, Ele
ministrou muito forte no meu coração sobre ele ser a voz que clama. Quando eu olho para esse texto e esse contexto, né, Isaías, ele é profeta. Se você não leu pelo menos umas 2 vezes o texto de Isaías, é um texto de 66 versículos, se eu não me engano. Ele é um texto que Isaías, ele começa a profetizar ainda antes do exílio, ele passa por esse período do exílio, e é nesse tempo que ele começa a escrever algumas das verdades. Se você voltar um capítulo, Isaías 61, é o texto que todos nós conhecemos, porque Jesus, lá em Lucas 4, declara isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E a gente conhece esse texto, ou já ouviu falar alguma vez na vida desse texto de Isaías 61. O Isaías 62, Isaías ele está profetizando, e é bom a gente entender esse contexto, para um povo de exílio. Isaías ele prega, e o exílio foi algo que caiu no povo, sobre o povo de Deus por conta das suas próprias escolhas. Deus tinha colocado sobre eles a bênção e a maldição, eles escolheram a maldição, escolheram servir a outros deuses, escolheram em todo tempo se perverter, e o Senhor disse em todo momento que isso era uma crueldade, a prostituição. E naquele tempo, prostituição não era, principalmente quando Deus falando, não era simplesmente a prostituição como nós vemos hoje. Prostituição era toda vez que você adorava um outro Deus que não fosse o seu Deus. Estou lendo um livro, na verdade estou lendo 5 livros, né? Graças a Deus, a gente dá um jeito malabarismo lá, e a gente vai lendo. E eu descobri um aplicativo que a Amanda me ensinou, me mostrou que ele tem alguns audiobooks. E é muito divertido, porque eu acordo, vou fazer café, vou levar o Harry para passear, eu coloco o fonezinho, vou escutando o livro ali, e aprendo muito com isso, né? E tem um livro do Tim Keller que chama Deuses Falsos. Eu já tinha lido alguns artigos sobre ele, mas eu estou lendo o livro na íntegra, né? Ou escutando o livro na íntegra nesse aplicativo. E quando eu olhei para esse texto ele fala sobre algumas prostituições que nós construímos. Nós sabemos, e a Bíblia é muito clara em dizer, que não existe outro Deus. Nós sabemos que o único Deus que existe é o nosso Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são ídolos construídos pelas nossas próprias mãos. Como o Salmo 115 declara, que são ídolos construídos por mãos humanas. E nós, hoje em dia, construímos milhares de outros ídolos, que nós muitas vezes não percebemos como ídolos. Nós temos hoje o ídolo celular, o ídolo WhatsApp, o ídolo Instagram. Nós temos o ídolo de uma geração, o ídolo da TV, da televisão, das novelas. Nós temos diversos ídolos, o dinheiro, o amor. Nós temos o amor, ele pode... E C.S. Lewis, num livro que chama Os 4 Amores, ele fala isso, né? Que o amor, quando ele se torna um Deus, ele se transforma em um demônio. Se o amor, e o amor que ele está dizendo é o amor que não seja o sacrificial a Deus, não seja o amor a Deus, todos os outros amores, tanto naquele tempo, né? Ele falando para um povo que seguia as 4 linguagens de amor, ele... tanto no Eros, tanto no Filéu, tanto no Storge, ele está dizendo, olha, se qualquer um desses amores, ao amigo, ao seu cônjuge, à sua família, se transformar em um ídolo no teu coração, ser mais excelente do que Deus no seu coração, que é aquele texto que Jesus fala, olha, ninguém pode servir aos 2 senhores, ou mesmo logo depois Jesus fala, olha, se você ama a mim e não abandonar a concepção de suas próprias famílias, não abandonar seus pais e sua mãe por amor a mim, você não me ama. E Jesus está falando, olha, nada pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. E nesse texto ele fala sobre isso. Ele fala, olha, tem muitas coisas que ocupam o primeiro lugar no nosso coração, e nós não colocamos assim, nós não colocamos eles como ídolos, mas de fato eles são no nosso coração. Porque eles ocupam o lugar de Deus, eles são superiores a Deus. E aí a gente tem um teste claro para a gente saber se a gente tem um ídolo ou não. Fica 1 mês sem isso. Se você aguentar, eu fiz esse teste algumas vezes na minha vida, e de vez em quando eu tento sempre fazer, né? No último ano de faculdade, eu fiquei 8 meses sem café. Quem me conhece, isso é quase uma afronta, quase que arranca um pedaço de mim, né? E eu fiquei 8 meses sem o café. Mas eu fiquei 8 meses sem o café e eu aguentei, porque o café não pode ser um ídolo no meu coração. Nós muitas vezes colocamos outras coisas como ídolos no nosso coração.
o dinheiro, o cônjuge, as nossas famílias, eles são mais excelentes do que a Deus no nosso coração. E Deus não troca o seu lugar de excelência. E ele diz para esse povo, que foi exatamente o que aconteceu com esse povo. Esse povo caiu nesse ambiente de prostituição, por quê? Porque eles começaram a adorar outros deuses. Eles se prostituíram no altar de Deus. Eles perverteram a adoração ao único Deus, que era algo que Deus tinha declarado lá no começo, e algo que Jesus continua declarando, e reforça como primeiro mandamento, como mandamento mais excelente. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus. E esse povo, ele se prostitui, como muitas vezes nós temos a tendência no nosso tempo de também nos prostituirmos com coisas que às vezes, que são lícitas, mas que muitas vezes se tornam um ídolo no nosso coração, e aí ao se tornar um ídolo, ela vai se tornar um demônio, trabalhando contra Deus dentro do nosso coração. Quando olhamos para esse texto, e essa profecia, Deus ele começa a profetizar, que ele restauraria esse povo. Assim como ele nos restaurou na cruz, e ele continua a nos restaurar, nós temos a oportunidade de diariamente, se reconhecemos que algo se torna um ídolo no nosso coração, nós temos a oportunidade, pela graça, de clamarmos ao nome do Senhor, para que ele revele isso a nós, e que isso seja retirado do lugar de um ídolo. Mas quando olhamos para esse texto, esse povo ele estava num ambiente de exílio, num ambiente de crise total, afastados de sua família, afastados de sua terra, afastados de sua casa, e nesse ambiente de afastamento, nesse ambiente de crises que eles estavam, a presença do Senhor vem sobre ele, e a voz do Senhor declara no versículo 1, por amor de ti, eu não me calarei, por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei. Quando eu olho para esse texto, eu enxergo a graça de Deus sendo revelada sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós, a semelhança desse povo de Isaías, nós estamos vivendo uma vida com diversos ídolos nos nossos corações. Jesus vai dizer que o amor ao dinheiro, e nós muitas vezes veneramos o dinheiro. E o dinheiro ele pode ter muitas formas, talvez o dinheiro se apresente para nós como um trabalho, a gente fala, não, eu preciso daquele trabalho para ser feliz. E pasmem vocês, 100% das vezes que pessoas colocaram toda a sua felicidade no trabalho, eles conseguiram um trabalho e eles não foram felizes. A pior coisa que acontece é quando uma pessoa tenta por muito tempo algo e quando consegue ela percebe depois de um tempo que ela não é feliz com aquilo não traz satisfação. Nós precisamos entender isso, esse povo não entendeu. Esse povo ele cai no exílio porque ele por diversas vezes tentou preencher o vazio que só Deus poderia preencher, que só a graça de Deus poderia preencher, que só o Senhor poderia preencher com tantas coisas, e ao tentar preencher com tantas coisas, eles se perderam daquilo que Deus tinha para eles. Eles se perderam daquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Ao olharmos para esse texto, nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós podemos cair nesse ambiente de desespero, ou nesse ambiente de desesperança, ou nesse ambiente de idolatrar algumas coisas. E aí a gente precisa rever aos nossos próprios corações, o que tem sido um ídolo sobre nós? Será que é o nosso celular? Será que é a televisão? Será que é o ambiente? Eu lembro que na época que eu era criança, minha irmã, ela era aquela geração que venerava o Sandy Júnior. Tinha fitas e mais fitas, e eu lembro e era fita na época, né? Então você colocava a fitinha lá, e eu lembro, uma vez criança, a gente tem 5 anos de diferença, eu resolvi mexer numa fita dela. Meu Deus do céu, eu corri uns 3 dias seguidos. Foi uma correria, porque minha irmã, já contei algumas histórias que ela era meio brava, né? Meio estressada, quebrou um violão na cabeça do meu irmão, panela de pressão, martelinho de carne, quebrar cabo de vassoura, meio terrorista. E quando a gente olha para isso, se ela estiver assistindo, eu te amo, viu, Tata? A gente tem que consertar, né? Mas quando a gente olha para isso, e muitas vezes aquilo era um ídolo no coração dela. Eu tive um videogame uma vez, minha mãe vai lembrar disso, ela me deu e era uma época assim muito difícil, meus pais estavam separados, minha mãe não ganhava muito, e ela fez todo um esforço, comprou, parcelou em 10 vezes um PlayStation 2, tinha acabado de lançar,
aquilo era a última moda, eu falava, meu Deus do céu, tô com um videogame show. E eu virava a noite naquilo. 4 meses depois, eu conversando com Deus, e Deus me falou que Ele sentia saudade do tempo que eu não tinha um videogame. Porque eu tinha tempo para Ele. E aquilo martelou muito forte no meu coração, eu chorei por alguns dias, eu falei, Deus, eu não quero vender o videogame. Acabei de ganhar, tá novinho ainda, não dá nem para vender, porque você não vai nem conseguir o preço que você pagou no Feira da Mãe. Mas eu, depois de um tempo, me desfiz daquele videogame e eu nunca mais tive videogame, porque eu entendo que pode se tornar um ídolo no meu coração. Quantas vezes nós construímos ídolos com mãos humanas, com as nossas próprias mãos, o nosso coração. E eu citei alguns exemplos, mas nós temos variados exemplos. E quando olhamos para isso, isso rouba de nós a exaltação que só deveria ser a Deus, a adoração que deveria ser só a Deus. Nós precisamos diariamente rever os nossos corações. Diariamente olhar para dentro de nós, e a oração que precisamos fazer é: Deus, não deixe que as coisas se tornem ídolos dentro do meu coração. Não deixe que as pessoas se tornem ídolos dentro do meu coração. Mas que em todo tempo o Senhor possa me ensinar a, de forma equalizada, equilibrada, viver a minha vida podendo usar todas as coisas, mas sabendo que aquilo nunca se tornará um ídolo, porque Deus é o único exaltado dentro do nosso coração. Essa é a primeira coisa que esse texto me destaca ao olhar para essa situação desse povo. E esse povo, ao que chama o meu coração, é a fala do Senhor Jesus para eles. O texto, mesmo eles tendo pervertido a adoração a Deus, mesmo eles tendo se levado para o exílio, sido jogado no exílio, a palavra do Senhor a ele, olha, é por amor a você eu não me calarei, a minha voz continuará a ser levada para que vocês sejam todo tempo restaurados. E algo que mexe com o meu coração é quando lá no versículo 3 ele diz: olha, você será uma coroa de glória na mão do Senhor. Em algumas Bíblias traz um diadema na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Quando olhamos para isso, o texto no versículo 4, na continuação, diz: você será chamada de minha delícia, ou meu contentamento. Quando eu olho para isso, a palavra do Senhor está nos dizendo que a voz do Senhor continuará a clamar para que nós sejamos em todo tempo aproximados da sua graça. E ao clamar por nós, em todo tempo ser exaltado, ser entronizado e soltar a sua voz por nós, o nosso Deus, Ele nos convida a não sermos desamparados. Ao olharmos esse texto é a base de tudo que nós vivemos pelo amor de Deus. Um resumo fiel do Evangelho é João 3,16, quando diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nosso Deus, Ele amou as nossas vidas de tal maneira que Ele se entregou. Quando nós olhamos para isso, o amor, ele é a base de tudo que vivemos, e a voz do Senhor que clama sobre todas as gerações tem o desejo de nos aconchegar a Ele. Tem o desejo de não nos deixar mais órfãos, ou desamparados, ou abandonados, mas tem o desejo de nos fazermos aconchegados na presença do nosso Deus. Quando olhamos para isso, nós precisamos colocar as nossas confianças em Deus. Nós vivemos uma geração, e é notório olhar, é muito claro quando a gente vê uma geração de órfãos. E muitas vezes a orfandade na nossa geração não é uma orfandade de pais mortos. Muitos pais vivos que fazem e projetaram no seu filho uma orfandade. Pais que não conseguiram, e as crises nascem dessa orfandade. Pais que não conseguiram colocar sobre o seu filho, imprimir sobre o seu filho a paternidade necessária, assim como Deus declara. Mas em todo tempo nós temos um Deus que, ao se aconchegar a nós, Ele nos aconchega para próximo dEle. Paulo dizendo ao povo de Tessalônica, ele diz: olha, pois de fato é justo que Deus retribuirá a tribulação que causaram a vocês, e que, sendo
atribulados, vocês que estão sendo atribulados, ele vos dará juntamente alívio, quando do céu se manifestar Jesus, o Senhor, com os seus anjos em seu poder. O nosso Deus, essa voz que tem clamado, ela em todo tempo nos faz alertarmos para aquilo que pode ser um ídolo no nosso coração. Mas em todo tempo ela nos lembra do amor de Deus. E ela nos lembra que nós não somos órfãos. Ela nos lembra que nós não somos desamparados. Nós como cristãos, nós como filhos e filhas do Senhor, nós temos essa certeza de que não estamos desamparados mediante a vida. Mediante as crises que vivemos, mediante a um corona, mediante a diversas outras crises que temos dia a dia, perdas, diversos dia a dia, momentos de desesperança, momentos de desesperos. Nós precisamos lembrar que não estamos desamparados. Nós não temos um Deus que nos desampara, mas nós temos um Deus que nos aconchega. O salmista declara, olha, pode um pai, assim como pode uma mãe se desfazer do filho que ainda mama, mas ainda assim, eu não me desfazerei, não desampararei o meu filho. Quando olhamos para a palavra do Senhor, essa voz que vem a nós, ela tem clamado para que nós sejamos também, em todo o tempo, o eco dessa voz para a humanidade. Essa voz que tem chegado até nós e que nos trouxe aqui, que nos dá a certeza do amor de Deus, que nos dá a certeza da graça de Deus, em todo momento ela tem clamado para que nós sejamos em todo momento, aquele ambiente, um alto-falante, onde a voz do Senhor passe por nós e alcance as nações, e alcance outras vidas. O Senhor, Ele não tem clamado simplesmente por nós. A voz do Senhor não tem se levantado simplesmente por nós que estamos na igreja. O amor de Deus não tem alcançado simplesmente a nós que estamos na igreja. Mas a graça, o amor de Deus é um desejo que Ele tem e que tem se despertado e que tem alcançado a todas as nações. Quando olhamos para isso, os convites que Deus nos faz, é para nós revermos os nossos ídolos. Nós precisamos rever tudo aquilo que tem sido um ídolo no nosso coração. Ao revermos isso, nos arrependermos e clamarmos para que o amor, o aconchego de Deus esteja sobre nós. E ao, em todo tempo, diariamente, recebermos deste aconchego, que nós possamos também ecoar na vida de outras pessoas, esse aconchego de Deus. A voz de Deus tem clamado por uma geração. A voz de Deus tem clamado para que nós alcancemos pessoas. A voz de Deus tem clamado para que nós cuidemos de pessoas. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, ontem nós estudávamos na escola dominical, que uma das ênfases de alguém maduro, o tema da lição, da revista, é maturidade, e um dos exemplos de alguém maduro, de uma pessoa madura, ela é uma boa comunicadora da palavra de Deus para as nações. E ser uma boa comunicadora não é falar muito, mas é demonstrar em todo o tempo. E eu encerro com uma história, que é o que Deus, Ele, em todo o tempo, precisa que nós vivamos. Eu já contei isso aqui. Uma vez eu escutei isso, Baruch uma vez foi lá em Álvares Machado, uma cidade vizinha, nós fomos, e junto com a igreja de Bernardes, e fomos juntos lá, e ele contou essa história e isso me marcou. Faz praticamente, se eu não me engano, quase 8 anos que isso aconteceu, e ainda eu lembro dessa história, diversas vezes já contei aqui também, mas eu quero te fazer lembrar sobre isso. Quando nós olhamos para um jovem, né, como conta a história, na Inglaterra todos os trens têm os seus horários, e um esposo, ele foi trabalhar, ele combinou com a sua esposa o horário exato que ele ia chegar. Lá na Inglaterra você pega os ônibus no horário exato, não se atrasa, e você entra no ônibus se você chegar. Se você não chegar, o ônibus parte e você fica. E ele combinou, olha, vou chegar a esse horário para a gente jantar, talvez fosse uma data especial. E ele, ao chegar naquele ambiente, ele sabia que ele tinha que pegar exatamente aquele trem. O trem do horário tal, ele não poderia perder, senão depois ele chegaria, só teria um outro depois de meia hora, e ele atrasaria meia hora para chegar na sua casa. Ao olhar esse ambiente, ele foi para o trabalho, saiu do trabalho correndo, se atrasou um pouco no trabalho, saiu correndo porque ele tinha que pegar o ônibus, ele tinha sua esposa em casa, esperando ele naquele horário.
E quando ele saiu correndo ali nas ruas de Londres, ele esbarrou sem querer numa banca de maçã. E um menininho do lado da banca, ele esbarrou naquela banca e ele ficou com aquela crise na consciência. Eu sou cristão, será que eu volto? Será que eu vou embora? Vou perder o ônibus, eu vou atrasar. A esposa vai brigar comigo. Eu vou ficar dormir no sofá, né? A gente pode fazer diversas concepções, né? Diversos imaginários do que poderia acontecer se ele se atrasasse. E ele ficou naquele pensamento. Mas ele lembrou que ele era cristão, ele ficou naquela embate e ele voltou. Ao voltar, ele chegou perto daquela mesa e ele percebeu que o menininho era cego. Era uma criança cega que vendia ali as maçãs. E ele, ao olhar, ele começou a recolher, ele falou, olha, perdão, eu esbarrei sem querer, derrubei algumas maçãs. Ele começou a perceber algumas maçãs podres, aqui tinham batido, né, estragado, machucado, tudo mais. Ele falou, olha, algumas maçãs caíram e machucaram, eu quero comprar ela de você. Ele vai lá, pesou, comprou as maçãs, saiu com as maçãs que provavelmente jogaria no lixo, porque a maçã, depois que ela amassa, né, depois que machuca, você já perde todo o valor dela, né, ela fica com gosto ruim e tudo mais. E ele então vai para sua casa e ele sai daquela banca, o menino grita para ele e fala, moço. O menino gritou, ele olhou e o menino falou assim, moço, você é Jesus? E quantos de nós, as pessoas, reconhecem que somos Jesus com as nossas atitudes? Aquele homem, naquele momento, ele se tornou um ótimo comunicador do Evangelho. E ele comunicou sem falar muito. Ele comunicou fazendo algo que ninguém faz. Ele comunicou cuidando de algo que ninguém cuida. Talvez a maioria das pessoas passariam por aquilo ali, iriam embora, nem voltariam. Ou ao voltar e ver que o menino era cego, falei, deixa ele é cego mesmo, ele não vai perceber, as pessoas vão comprar para ajudar. Está tudo bem. Mas ele, ao pagar aquilo, ao voltar para aquele menino, ao pagar aquilo, ele expressou Jesus para a vida daquela pessoa. A voz do Senhor Deus que clama para essa geração, que clama para esse mundo, ela tem nos convidado a participarmos disso também. E a sermos Jesus na vida de outras pessoas. A sermos e a vivenciarmos esse ambiente. As pessoas, ao olharem para nós, elas terão que perguntar, moço, Ira, Marta, Edu, vocês são Jesus? Dona Ida que está em casa, Silvia, Dona Heroína, será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto Jesus em nós? Será que a voz do Senhor tem ecoado sobre nós? Será que a voz do Senhor que tem clamado por esse mundo, que tem clamado por essas pessoas, tem conseguido alcançar em nós um ambiente de reverberar, um ambiente onde ela pode ser em todo o tempo maximizada, aumentada passando por nós? Se não é tempo de nós olharmos para o Senhor e clamarmos e falarmos, Deus, olha, eu quero que o Senhor todo tempo seja exaltado sobre a minha vida, seja tudo que tiver em mim, e que em todo momento eu possa resplandecer a tua glória na vida das pessoas. Essa é a oração que nós precisamos fazer em todo tempo. Reconhecermos os nossos ídolos, reconhecermos que tem nos afastado do projeto, do propósito de Deus, nos contentarmos no Senhor como cantamos, e em todo tempo vermos a glória e a graça de Deus sendo manifestada para as outras nações, para as pessoas do nosso lado. Quando eu falo outras nações, eu não falo de nós irmos para uma missão transcultural, porque nós muitas vezes temos essa ideia, mas eu falo de nós irmos para uma missão para cuidar do nosso vizinho, irmos numa missão para cuidar das pessoas que trabalham conosco, irmos numa missão para cuidarmos daquelas pessoas que nós vemos todos os dias, ou dos nossos familiares que ainda não se converteram, que nós vemos todos os dias, e que é difícil amar aquela pessoa porque ela já irritou a gente bastante, mas ainda assim nós somos desafiados a amá-las, a expressar a glória de Deus, e em todo tempo manifestar a presença do Senhor sobre ela. Então que esse seja o meu e o seu desejo, adorar ao Senhor em todo tempo, e adorar com as nossas vidas, que Ele possa ecoar nas nações, a partir de nós, a sua glória e a tua presença. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós nos aconchegamos na tua presença, Deus. Como somos alegres, felizes de podermos ter o Senhor conosco, Pai. Como somos felizes de podermos alcançar e perceber a tua glória em nós. Neste tempo nós queremos clamar, Jesus. Clamamos para que o Senhor possa, em todo momento, ser adorado em nossas vidas, ser adorado em nossos corações.
e que possamos em todo momento adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, e que as nossas vidas seja em todo tempo um ambiente onde as pessoas reconheçam Jesus em nós. Livra-nos, Pai, de todos os ídolos. Livra-nos, Deus, de tudo aquilo que pode nos impedir de nos aconchegar em Ti. Nos ensina, Deus, a vivermos amados, aconchegados, regenerados pela Tua glória e pela Tua graça. Nos aproxime do Senhor e que em nome de Jesus os nossos corações e mentes possam ter o desejo, a grandeza de em todo tempo nos rendermos ao Senhor. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Te entronizamos e clamamos para que o Senhor possa reinar em nós. Reina sobre nós nesse dia, reina sobre nós em todo tempo, Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós assistiremos um vídeo da oferta missionária que foi transmitido no grupo também, mas nós nesse tempo teremos a oportunidade de assisti-lo. A maior expressão da expansão missionária da igreja é a plantação de novas igrejas, em especial em regiões menos alcançadas pelo Evangelho. Plantar e revitalizar igrejas deve ser uma ação intencional de igrejas locais e líderes comprometidos com a Grande Comissão. Estamos conhecendo os desafios missionários da 5ª Região e hoje vamos apresentar os desafios do Estado de São Paulo. Reforçamos que o território da 5ª Região possui 623 cidades, as quais estão localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Atualmente, estamos presentes em 133 cidades nesses estados. Nosso alvo é alcançar as 490 cidades que compreendem nosso território e ainda não possuem presença metodista. Mobilizando as igrejas locais através da oração, engajamento e formação de líderes para a plantação e revitalização de igrejas, bem como generosidade na oferta missionária. Iremos avançar em todo o nosso território. No estado de São Paulo, estamos presentes a partir de 8 distritos. No território que compreende a 5ª Região nesse estado, temos aproximadamente 485 cidades. Vamos conhecer a realidade a partir de cada distrito. O primeiro distrito é o de Araçatuba, o qual possui em seu espaço aproximadamente 47 cidades, sendo que estamos presentes em 12 cidades com 19 igrejas. Através da oferta missionária regional, podemos avançar ainda mais e alcançar todas as 47 cidades deste distrito. Faça parte do que Deus está fazendo no estado de São Paulo. Aleluia. Então que nós possamos todo o tempo ter esse desejo de contribuirmos, de compartilharmos daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós em todo o tempo. E o nosso desejo é esse. Então eu vou orar pelos irmãos, como nós temos feito, né? Nós oraremos e depois de orarmos eu impetrarei a bênção do jeito que nós normalmente fazemos. E aí logo depois você pode vir e traga o seu dízimo enquanto estivermos cantando, né? Enquanto estivermos declarando que o Senhor possa ser exaltado, a bênção cantada, você venha e entregue. Amém? Se coloque de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Agradecer ao Senhor por esse tempo. Amém. Pai, nós adoramos ao Senhor pela Tua grandeza, Deus. Nós Te entronizamos, Te adoramos e queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que os nossos corações, mentes, que as nossas vidas possam estar em todos os momentos com a nossa alegria, gozo e a nossa generosidade em Ti, Deus. Que em todo tempo os nossos corações possam produzir frutos generosos, que em todo momento alcance a vida de outras pessoas, Pai. Nós entendemos o desafio que temos mediante a nossa região, que é uma região grande, mas nós entendemos também o amor que temos, o cuidado que temos, o zelo que temos e a graça que temos em poder em todo tempo alcançar as vidas das pessoas, Pai. Unja, derrama sobre nós da generosidade do Senhor, da graça do Senhor, da vida do Senhor em nossos corações.
que em todo momento possamos estar guardados e cuidados pela presença do Senhor gloriosa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus que declaramos isso, em nome de Jesus. Ao nos despedirmos neste tempo, Pai, nós queremos clamar para que o Senhor possa guardar a vida de cada um, guardar a vida de cada um no amor do Senhor, na graça do Senhor, na vida do Senhor, e que cada irmão e irmã seja em todo tempo aconchegado pela Tua presença, Papai. Que o Senhor possa nos guardar nessa semana que começa hoje, que nós, neste momento, possamos declarar a Tua exaltação sobre nós, a adoração ao Senhor sobre nós, e que as nossas vidas rendidas e prostradas durante essa semana seja guardada, abençoada, glorificada, e em todo tempo possamos Te exaltar e Te adorar por meio de nós, Pai. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo tipo de qualquer pessoa mal intencionada, nos dê discernimento, que nós possamos ter a nossa vida, a exaltação do Senhor, e o trono do Senhor em todo tempo sobre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus que nos alcança, nos redime, nos purifica, nos lava e nos impulsiona, e que a presença, a glória, a amizade, a vida, o cotidiano do Espírito Santo esteja sobre nós e nos dê a paz do Senhor, que até nos encontrarmos novamente, que essa paz guarde os nossos corações e mentes no conhecimento de Deus, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos juntos declarar isso. Enquanto declaramos, você tem a oportunidade de compartilhar das ofertas. Declaramos do refrão que Deus, se você puder, enquanto está vindo e era abençoando o seu irmão que está ao teu lado, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, lhe encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Vamos juntos agora com a ajuda da tecnologia. Que a estrada se abra a sua frente. Perdão, gente. Música errada. Tecnologia às vezes faz isso. Que a estrada se abra a sua frente. Sobre seu rosto, sol resplandecer em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao silêncio possamos declarar que Deus envolve em seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que as gotas da chuva em lhe traga as comuns e diárias, um peso ao teu coração, que Deus envolva em seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde, que Deus declaramos, que Deus me envolva em seu amor e a paz, já que o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o nosso louvor, engrandecer ao Senhor,
que as nossas vidas possam se render a Ele em todo o tempo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe que eles estão em casa, que possamos ser guardados pelo nosso Deus nessa semana. Em nome de Jesus.